Meu nome é Diego Pinto Hornburg, RA 250254, orientadora Thalia Simões dos Santos Ximenes, matrícula 304003, e nesse trabalho eu vou estar falando um pouco mais sobre a minha pesquisa de mestrado aqui na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, FT, visão computacional empregada à contagem de moscas em armadilhas em ambientes agrícolas. O meu e-mail para contato também fica aqui embaixo e eu também vou deixar na descrição desse vídeo. Então, vamos lá? Bom, iniciando com um pouco de contexto, hoje nós temos uma praga muito comum no Brasil, que resulta na perda de produções de muitas frutas, que são as moscas das frutas. Elas reduzem a produção e, além disso, porque elas usam para depositar seus ovos, as frutas, e além disso, existe um controle rigoroso de exportação aqui no Brasil para que essas pragas não se espalhem em outros locais. Então, quando eu exporto uma fruta, muitas vezes essa fruta pode chegar com um ovo de uma dessas moscas e pode causar uma praga e um desequilíbrio ambiental onde não tem a presença dessa mosca. Nessa foto aqui e na minha pesquisa, eu irei estar trabalhando com duas espécies de mosca em específico. Um delas é essa aqui que eu estou circulando, que é a Anastrefa fraterculus, que é uma mosca brasileira também aqui na América Latina, que é encontrada no Brasil todo. E nós temos a Ceratitis capitata, que é uma outra mosca que ela não é de origem brasileira, ela veio de outros lugares, mas como a gente tem esse mercado de fruta, acabou vindo para o Brasil e se tornou uma praga local aqui. Com a chegada da agricultura 4.0, utilização de automação, de novos componentes eletrônicos, nasceram novas oportunidades para a gente fazer o monitoramento dessas moscas, né, nesses locais. Bom, então trazendo um pouco mais da ideia, né, que é utilizar a armadilha de moscas como identificadores. Hoje nós temos essa armadilha aqui na foto, né? Lembrando que essas armadilhas elas não são feitas para controle de praga, então elas não vão acabar com a praga naquele local. Ela só é um identificador. Então, quando ela é uma armadilha, né, que é colocada uma substância assim, um atrativo nela para deixar um cheiro forte. E as moscas, elas são atraídas para essa armadilha, elas entram por essa parte de baixo, né, da armadilha aqui, como eu estou indicando com o laser vermelho, e elas ficam presas aqui dentro. Só que nós temos um grande problema que todos os insetos são capturados, porque não é só mosca que acaba entrando grilo, entrando mariposas. Essa identificação depois ela tem que ser feita manualmente. A pessoa precisa abrir a armadilha, as diversas armadilhas que ela espelhou ao longo do pomar, e realizar a contagem individual dos insetos que estão ali, identificar se é uma mosca, se é uma mariposa, o que é praga, o que não é praga, né, para ela. E isso demanda muito tempo e trabalho, né? A gente tem hoje um dado aqui, né, só de curiosidade, que se for capturado uma mosca dia durante uma semana, já é um sinal de alerta que naquele pomar pode ter a infestação desse inseto que pode causar a perda dos frutos que estão sendo produzidos. Pensando nisso, e com as novas tecnologias de IA e de Deep Learning, foi pensado em se acoplar uma câmera, né, nesse corredor de entrada da armadilha. E daí, quando o inseto ele entrar por essa armadilha, né, quando passar por esse corredor, utilizando computadores e IA, a gente conseguiria identificar a espécie daquele inseto em si. Então, e realizar a contagem também. Então, quando a mosca ela entra, eu identifico a espécie que ela está entrando e conto também, realizo uma contagem. Então, a partir de um certo número, sabendo que aquele inseto está presente ali, um certo número de uma espécie está presente ali, a gente consegue saber se aquilo vai ser um ponto de risco ou não para aquela produção, né? Isso a gente está utilizando um microcomputadorzinho que fica aqui do lado, que realiza todo o processamento ali no lugar mesmo, né? Bom, como funciona basicamente? Primeiro, existe um pequeno detector de movimento. Então, quando o inseto entra, ele identifica que tem uma variação de movimento e daí identifica que tem alguma coisa ali. Primeiro, a gente passa um identificador que chama classificador, que basicamente ele só vai identificar se aquilo é uma mosca ou se não é uma mosca. Então, existe um pequeno processo antes de identificar a espécie para não comer tanto processamento. Porque como gasta muito processamento, a gente só faz uma classificaçãozinha para ver se é um outro inseto ou se é uma mosca, para evitar ficar comendo muito processamento ali do computadorzinho que está fazendo toda a parte de identificação. E depois aí sim é realizado a identificação do inseto e a máquina retorna uma confiança,
que pode ser uma confiança alta ou baixa, né? Então, se ele tem certeza, muita certeza, ele pode falar que é 100% a espécie de uma mosca, ou é 80%, ou é 70%, e assim a gente sabe como é que a máquina utilizou para identificar aquela imagem que ele tirou quando tem a detecção de movimento, após passar pelo classificador, né? Então, se passou pela detecção de movimento classificador, detector de espécie, ele dá uma confiança para a gente. Bom, basicamente, além disso, né, aqui do lado eu deixei um fluxograma, né, para depois que alguém quiser dar uma consultada, identificar como funciona toda a parte de código, que é um pouco mais complexa, né, mas aqui tem um fluxograma. Mas basicamente, além de toda essa parte de identificação, a gente elaborou umas estratégias, né, para conseguir identificar o inseto da maneira melhor. Um problema que tinha muitas vezes que estava acontecendo era que a mosca ela entra na armadilha e ela fica parada ali no meio. Como ela fica parada ali no meio, às vezes ela fica contando várias vezes aquela mosca, né? Então, para isso, foi colocado um sistema que ele fica esperando um tempo após uma outra identificação. Então, identificou um inseto, ele aguarda alguns segundos e ele identifica de novo. Se o inseto ainda está lá, ele não vai contar duas vezes. Se nessa segunda foto tiver outro inseto, ele conta aquele outro inseto também. Então, se entrou duas moscas ao mesmo tempo, ele vai contar, né? Além disso, como as moscas elas entram muito rápido na armadilha, né, que elas entram para a parte de baixo, às vezes fica um borrão, né, a foto, porque o movimento, né, faz com que a foto fique borrada. Então, quando a máquina ela identifica que tem alguma coisa ali, mas que não está muito claro, ela faz uma outra verificação para ter certeza, devido ao fato delas entrarem muito rápido dentro da armadilha. Bom, com isso já foram alcançados alguns resultados, né? O primeiro resultado, o primeiro teste foi feito dentro de uma gaiola, né? Um teste em que era colocado cerca de 200 moscas dentro de uma gaiola e elas entravam naturalmente, né? Não era forçado, mas a gente botava o atrativo ali para elas entrarem dentro da armadilha. E com esse processo, o sistema atingiu um sistema de 94% de precisão nos testes controlados. E a eficácia do detector, né, identificando que aquela imagem ali tinha uma mosca ou não, chegou em 98%. A maioria dos erros foi devido àquele fato daquele intervalo de tempo, né, que ela fica desativado para ficar fazendo a verificação, acabava às vezes entrando uma mosca ou saindo uma mosca e ele acabava perdendo. E depois foram feitos já alguns testes no campo, realmente numa plantação de goiaba, né? E nesses testes o sistema atingiu um sistema de 70% de precisão, né? Isso acontecia por causa de um problema de memória no computadorzinho e também porque tinha muito sol direto que fazia com que tivesse um aquecimento. Mas a gente colocou um sistema já para controlar isso, né? Um coolerzinho, uma parte mais técnica, né? Mas colocou um ventiladorzinho ali para ele ficar sendo resfriado. E a parte do processamento também já foi corrigida na parte do sistema de eficiência do sistema funcionar, né? Do código. Bom, em relação a benefícios e perspectivas, né, um dos maiores benefícios é a gente saber onde está centralizada a praga. Então, se tem várias armadilhas espalhadas no pomar, a gente sabe aonde provavelmente pode ter praga ou não. Então, a gente, com um tempo mais rápido, né, então, identificou, contou a quantidade de moscas, já a máquina já identifica e já consegue, né, saber que está ali sem aquela parte manual. Então, colocar pesticida somente num local e controle de pragas direcionado para aquela praga de maneira mais rápida, né? Um controle maior para a exportação de produtos brasileiros, então colocar isso em lugares sensíveis, né? Por exemplo, colocar em aeroportos, colocar em lugares onde tem importação para identificar se há presença daquela praga naquela região, que é uma zona sensível, né? Que vai para outros lugares e também a oportunidade de novas tecnologias para controle de diferentes pragas, né? Aqui é uma pesquisa mais voltada para a parte de mosca, mas aqui existem outros tipos de armadilha, né? Por exemplo, essa imagem aqui é uma armadilha de mariposa, que também é um problema de praga no Brasil. E também existem outros insetos, né? Por exemplo, nós temos em pragas para eucalipto, né, que é um problema também da produção de papel, né, da produção de celulose. Nós temos pragas de tomate, que tem outros tipos de inseto. Além disso, existem insetos que passam vírus, né, para as plantas. Então, a gente consegue identificar esses insetos, diferentes insetos com diferentes armadilhas, é um benefício para a produção também, né, para a pesquisa voltada para a parte agrícola. E a ideia é trazer mais isso conforme as pesquisas vão sendo direcionadas.
E os próximos passos para melhorar, né, o que já está sendo criado é melhorar a certeza que a máquina tem que tem um inseto ali, uma mosca ali, né, a espécie que a gente está utilizando. A gente conseguir fazer ela ficar independente num local, então a alimentação dela hoje ainda está dependendo de baterias, de tomada, né? Então tem um painel solar para que conseguir fazer ela se manter e ficar sozinha num lugar isolado. E também criar um aplicativo próprio para notificação do produtor rural. Então, quando o produtor rural tiver um certo número de pragas numa região, mandar direto para um aplicativo para ficar fácil para ele visualizar esse tipo de praga. Então, esses são os próximos passos aí da pesquisa. Espero que vocês tenham gostado e até mais.